Bom, então guardem isso, o número de prótons é igual ao número de elétrons no estado fundamental. O número de prótons não pode ser alterado sem alterar o elemento. Foi o exemplo que a gente acabou de dar para vocês da fusão do hidrogênio se convertendo em hélio. Mais na frente a gente pode ter hélio se fundindo para mais na frente gerar carbono e por aí vai. O número de elétrons pode ser alterado por processos energéticos. Opa, peraí. Prótons não podem mudar, mas elétrons podem. Aí que tá, coisa bacana. Pode sim. Elétrons podem mudar muito tranquilamente na estrutura de um átomo. Eles ficam ali vagando pela estrutura mais externa do átomo, tá? E existe um processo que são bem energéticos, né? Ou nem tão energéticos assim, que eles conseguem ou arrancar ou transferir elétrons para a estrutura de um átomo. O átomo vai sair do seu estado chamado fundamental, porque vai passar a existir um desequilíbrio entre o número de partículas positivas e o número de partículas negativas. Esse desequilíbrio é o que a gente já vai chamar de carga. Mas então, eletrização é uma coisa lá para frente. Eu estou só colocando aqui o que você tem que entender aqui. Professor, o que eu tenho que entender daí? Importante. Prótons é igual a elétrons no estado fundamental. Prótons nunca muda, mas elétrons podem mudar sim o número que existe na estrutura de um átomo. Ao se alterar o número de elétrons, cria-se um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. Tu jura, eu acabei de falar isso, porque está chegando agora. Eu já acabei de falar, o pessoal já escutou, já entendeu. Aí chega agora o slide atrasado. Pô, fica difícil trabalhar assim, viu? Fica difícil. Não, complicado. Quem é que está responsável pelos slides? Fica difícil assim, ó. Muito bem. Então a gente já pode, a essas alturas do campeonato, definir o que é carga. O que seria uma carga? Vamos dar a definição aqui. Carga, importante dizer, é o desequilíbrio entre o número de partículas positivas, que são os prótons, e partículas negativas, elétrons, que existem. Agora eu não estou mais falando de um átomo, tá, gente? A gente pode falar de um corpo. O corpo inteiro, como ele tem átomos, ele vai apresentar prótons e vai apresentar elétrons. Quando esse corpo apresenta um desequilíbrio, ou seja, um número diferente entre o número de prótons, que são as partículas positivas, e o número de elétrons, aí passa a surgir a carga. Quais são os tipos de carga? Quais são os tipos de carga que nós podemos ter? A carga ela pode ser positiva, certo? Ocorre quando o número de cargas positivas mais prótons é maior que o número de partículas negativas. Então você vai passar a ter um desequilíbrio entre o número de partículas positivas e negativas que tem em um corpo, tá? Quando esse desequilíbrio ele privilegia as cargas positivas, que são os prótons, ou seja, quando o corpo ele apresentar mais cargas positivas do que negativas, a gente diz que esse corpo está carregado positivamente, certo? Pode acontecer o contrário e termos mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, observe, nós temos aí 6 prótons e 4 elétrons. Observe que nesse corpo nós temos um excesso de 2 prótons a mais aqui, ó, 2 prótons a mais, certo? Essa diferença é a carga. Peraí, professor. E os outros não são carga não? São não. Vamos entender o seguinte, tá? A partícula, ela sim, possui uma carga elétrica. Inclusive, a carga de um próton é a mesma carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Mas quando a gente fala de corpo, a carga vai ser definida pelo que está sobrando. Porque, vejam bem, esses 4 prótons têm cargas iguais a esses 4 elétrons. Então, do ponto de vista elétrico, é como se esses 4 prótons estivessem anulando o efeito desses 4 elétrons. Então, um anula o outro, e esse corpo, se dependesse dos 4 em cima e dos 4 embaixo, não teria carga. Só que aqui, ó, existe uma sobra de prótons. E esses prótons são exatamente o que vai ser a carga. Então, a carga desse corpo é representada pelo excesso,
Então esse corpo está positivamente carregado porque o excesso de cargas dele é positivo, tá? No caso negativo, ocorre quando o número de cargas positivas, prótons, é menor, dessa vez é menor, e não maior que o número de partículas negativas, certo? Então vai acontecer o contrário. Observe aí que nós temos 6 prótons e no caso aí temos 8 elétrons, né? Tomara que seja, não contei não, mas tomara que seja, certo? Então dessa vez quem está em excesso são 3 elétrons, o que torna a carga desse corpo negativa, porque o excesso de partículas não é mais de partículas positivas, o excesso de partículas é das negativas, tá? Então nós temos aí um excesso de 3 elétrons. Esses 3 vão ser os responsáveis pela carga elétrica. E o neutro, claro, ocorre quando números são iguais, né? Prótons e elétrons se apresentam na mesma quantidade, certo? Aí a gente diz que o corpo está neutro. A carga é o excesso de partículas. Não vamos esquecer isso, ok? Então quem conta como carga de um corpo? O excesso, o que está sobrando, o que está sem pareia, o desigual, o que está sozinho, feito cachorro vagabundo jogado na sarjeta. Uma coisa importante, está se preparando para o Enem, nesse ano tão completamente atípico, tão completamente diferente, você está precisando cada vez mais de um apoio muito forte, de uma estrutura muito sólida para poder te ajudar na tua aprovação. Vou te dar agora uma dica fantástica, certo? Nós fizemos uma pesquisa de mais de 20 anos de provas do Enem e nós catalogamos tudo que mais apareceu na história do Enem. E criamos uma estratégia que se transformou num salto quântico. Nós estamos lançando agora o Salto Quântico 1, que é uma estratégia de aprovação Enem baseado nessa pesquisa de 20 anos de provas do Enem, e ela é toda voltada para mecânica. Vou deixar um link lá embaixo para que você dê uma analisada nessa estratégia, pode ser que te interesse muito. Afinal, a tua aprovação esse ano está muito complicada por causa de tantas adversidades, mas eu tenho certeza que, apesar de tudo, você vai chegar lá. E se depender da gente, você já chegou. Como se calcula a carga então, hein, professor? Muito simples, preste atenção. O cálculo é feito contabilizando a quantidade de carga total das partículas que estão em excesso, podendo ser então positiva ou negativa. Como se calcula? Carga é número de partículas em excesso, não importa se é prótons, não importa se é elétrons. O fato de ser próton ou elétron só vai mudar o sinal dessa carga, porque carga pode ser positiva e carga pode ser negativa. E o E, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. Os dois têm a mesma carga, tá, gente? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? É a chamada carga elementar. Então, Q é a quantidade de carga total, N é o número de partículas em excesso e E é a carga elementar de um elétron ou próton. Então, galera, espero que tenham gostado bastante. Essa é a parte inicial para que você veja só a teoria. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, porque vai chegar já para vocês a continuação desse vídeo, onde a gente vai resolver diversas questões envolvendo carga elétrica. E em breve vamos falar de eletrização. Fica com a gente, que ainda tem muita coisa boa chegando por aí.